Olá, bem-vindos a mais um programa que traz para vocês um pouco do que acontece dentro do mundo da maçonaria. Então, sempre trazemos algumas novidades, tudo que a gente pode mostrar que nós temos lá dentro, o que fazemos para nós e para a comunidade. Hoje eu vou apresentar para vocês a APJ, que é um grupo de jovens que se reúnem mais ou menos com as mesmas finalidades que os maçons. Então, para isso eu trouxe aqui o núcleo APJista de Curitiba, na presença do Dr. Felipe, do Bruno e da Sofia. Sejam bem-vindos. Podem se apresentar. Muito obrigado. A gente faz parte do Núcleo APJistas Peregrinos da Paz, de Curitiba. A gente em Curitiba tem 2 núcleos, no caso, o Barão do Serra Azul e o Peregrinos da Paz. Então, eu sou o Ductor, seria equivalente ao Venerável Mestre, o Presidente. E o Bruno Sou o Arauto, é o equivalente ali ao Mestre de Cerimônia. Sofia. Eu sou escriba. Nossa secretária. Secretária. Cuida das atas, cuida do registros, conhecimento, os registros. Documentos. E esses são os 3 principais cargos dentro do núcleo. Como é que funciona? Tem mais? Porque em maçonaria nós temos o venerável e 2 ajudantes que nós chamamos de vigilantes. Vocês têm semelhança, sim ou não? Sim e não ao mesmo tempo. A gente tem 9 cargos. Os 9 cargos, eles são muito distintos, diferente de outras formações que tem 20 e poucos, tal. A gente já é cargos mais centrados. A gente tem o Ductor, que é, como eu já disse, o presidente. O Nomenclator, que seria equivalente ao primeiro vigilante, que seria o vice-presidente, quem substitui o Ductor em suas faltas. A escriba, que seria quem cuida dos documentos, dos papéis. O coletor, que cuida dos materiais, dos núcleos. Mais voltado para o financeiro ali do núcleo, sabe? Sim. Mais voltado... Semelhante a um tesoureiro. Isso. Exatamente. E ele já entra no papel de que, por exemplo, nosso núcleo, ele já chega um pouco antes para organizar o templo, para ver se as velas estão tudo certo, se as capas estão no lugar. Outro cargo seria o núncio. O núncio seria quem vai trazer essa religiosidade pro núcleo. A reza. A reza. A reza, no caso, que ela não vai agregar só uma religião, como a gente diz, a gente não trabalha com religião, e sim com religiosidade, quem acredita em Deus, etc. E essa reza, ela abrange totalmente. Tem reza que a gente traz da escola de Pitágoras, tem reza que a gente traz só para meio que abençoar a pessoa, tipo, que essa sessão seja abençoada. E para quem acredita, sim, em Deus, e a gente não usa o nome de Deus, e sim, o grande arquiteto do universo, como vocês. É muito interessante isso também, porque se você for ver os membros que estão na PJ agora, são muito distintos. A crença de cada um tem uma religião, cada um tem sua crença. E a gente aceita, acolhe qualquer pessoa, sabe? A gente só pede que ele acredite em alguém, ser superior. Igual na maçonaria. Isso, independente da religião, você tem que acreditar num ser superior. Isso, exatamente. Pode ser é o mesmo formato. Politeísta, agnóstico, enfim, a gente... Budista, qualquer... Budista, a gente só pede que ele acredite em alguém. Perfeito. Tirando esses cargos, ainda tem o Arauto, que é o nosso mestre de cerimônia, o único que pode andar na sessão, que acende a vela, tudo. E outro seria o regente, o mestre de harmonia, quem cuida das luzes, da música. Outro seria o guardião, quem ficaria responsável por guardar a chama do fogo sagrado e abrir e fechar a porta, controlar a circulação de entrada e saída. E é isso. Esses são os nossos cargos adjuntos também. Daí... Para a linha já assimilando os cargos. Isso, exatamente. Às vezes tem uma sessão onde, por exemplo, de iniciação, onde vão ter muitos APJistas novos, e aí a gente pede para que os APJistas que não têm cargo acabem ajudando. Então, às vezes ficam 2 pessoas como guardião, né? O guardião e o guardião adjunto, para dar esse suporte, assim, pra gente em sessões maiores. Assim. Fazer uma pergunta para a Sofia, então, agora. A gente já conversou aqui com o Arco-Íris, que é a ordem que só tem as meninas. Já conversamos com os Demolei, que é só para meninos. E eu estou vendo aqui que na PJ tem, que é misto, uma organização mista. Exatamente. Né? Tem um porquê disso? Tem, a gente preza pela igualdade, vamos dizer assim, pelo respeito, mesmo tendo homens, mesmo tendo mulheres. A gente continua acreditando e respeitando essas outras pré-maçônicas. Então, é uma cultura que continua e a gente acredita que vai sempre estar. Respeitando e continuando o ciclo, né? De aprendizado e tudo. Eu acho que a PJ
né, em si, ela quer mostrar que a gente pode ser igual e a gente pode ser um grupo que vai deixar a nossa igualdade, nosso respeito a nossos cargos em, como eu posso dizer, em sintonia, em harmonia, e que não vai ter nenhuma Todos são seres humanos, independente do sexo. Assim, né? Que, tipo, complementando o que a Sofia disse, a gente vê que muitas pessoas, elas acabaram... Hoje em dia, é óbvio que a mulher, ela pode se alistar no exército. Hoje em dia, a igualdade entre homem e mulher está aumentando muito. Já é quase unânime. Não é unânime, mas sim, é quase... O mundo está cada vez mais reconhecendo isso, sabe? Então, é interessante trazer isso também. Se a gente for pensar antes da Segunda Guerra Mundial... Nossa, a mulher não tinha direito a nada, praticamente. Exatamente. Né? Os e hoje isso está evoluindo. Hoje a gente está conquistando aos poucos, mas a gente está conquistando. Mas tá aí, né? Esperamos que um dia seja totalmente igualitário. Né? Essa é a ideia. É o nosso intuito. Mas como, por exemplo, a maçonaria, Demolei, arco-íris, que outras paramaçônicas que não podem entrar ao sexo oposto, é cultural. É da mesma forma que um padre não pode ser mulher. E então o mais certo seria mesmo criar outra paramaçônica para abranger isso. Então, pra não ter que mudar o que já tá, tipo, é só porque nem o Felipe falou, é uma questão cultural, não que seja, tipo, por maldade, que seja diminuindo o sexo oposto, é só uma questão de costume mesmo. E daí, para não precisar mudar o que já tá feito, já tá há muito tempo assim, a PJ foi criada, pra daí poder... Isso, então vamos perguntar, então, como foi criada a PJ? Porque os Demolei foram nos Estados Unidos, os arco-íris também, e o APJ veio da onde? A PJ veio do GOB, né? A PJ, ela veio do Brasil em 1983, é muito recente. O tio Adson do Amaral, ele ainda está vivo, o criador da PJ. Ele tem 90 e poucos anos, mas ainda está participando em eventos que se reúne núcleo de todo o Brasil, ele sempre está lá. A PJ, ela veio com esse intuito de trazer essa igualdade, essa amor à pátria também ao Brasil. Então, tipo, ele via que não era certo você chegar em uma paramaçônica e ter só um sexo, enfim. Então, tinha que abranger. Porque muita gente, às vezes, tipo você ou jovens que estão crescendo, às vezes nem por questão de preconceito, mas por costume, acaba tendo dificuldade para trabalhar com o sexo oposto e acaba se privando de todas as formas possíveis. Então, a PJ lá traz o trabalho meio que não obrigado, porque ninguém é obrigado a nada, mas digamos que sim, traz esse trabalho obrigado com o sexo oposto para vocês se acostumando, respeitando o sexo oposto. Trabalho conjunto para aprender a conviver. A conviver mesmo, porque depois na fase adulta, precisar trabalhar, você não vai trabalhar só com homens ou as mulheres só com mulheres. Vai ser um misto, né? Então, sim. É importante trazer isso desde a base, para já ter esse convívio. Sim. Excelente ideia. Você aprende a trabalhar com a mentalidade de cada pessoa também, não só em questão de sexo oposto também, mas no geral. Você aprende a conviver com tipos de pessoas muito diferentes. Então, das paramaçônicas, a única criada no Brasil foi a PJ mesmo. Sim. Até o nome, né, que é a PJ-GOB, o nome, que é Ação Paramaçônica Juvenil do Grande Oriente do Brasil. Ela é literalmente isso, é uma ação paramaçônica juvenil do Grande Oriente do Brasil. É autodescritivo, né? É autodescritivo. Inclusive, acho que até dá pra fazer uma ligação, né? Eu estava vendo a logo de vocês lá, né? Tá escrito lá, res non verba. Sim. O que quer dizer isso? Res non verba, em latim, ele significa ação não palavras. A gente fala que não é que não significa as palavras, assim que as ações valem muito mais que as palavras. Não adianta... Não só dizer que vai fazer e não fazer. E o próprio ação já está no nome do termo de vocês, né? Sim. Ação paramaçônica. Eu, pelo menos, associo muito a ideologia do Platão, né? Que, tipo, pra você mudar o mundo, você tem que mudar a si mesmo primeiro. Então, tipo, você tem que servir de exemplo. Você vai lá e faz antes de falar, entendeu? Exato. Então, nosso intuito fazendo isso, né? Tendo isso como ideologia, seria realmente para servir de exemplo e extrair o melhor, né? Focar mais nas ações e não na fala. Legal, excelente. Mas uma coisa que eu tô curioso aqui é por que todo mundo tá de capa azul? Essa é a vestimenta de vocês, igual o avental do maçom, igual a capa do Demolei, essa é a ideia. Antigamente, existia núcleos alfas, betas e ômegas. Já que a PJ ela é uma ação totalmente brasileira, ela quer trazer esse símbolo patriótico, assim. E núcleos alfas, eles eram os nossos núcleos,
E ômega e beta eram o núcleo nacional e os núcleos estaduais. Os núcleos estaduais, se eu não me engano, eles usavam a capa amarela e o núcleo nacional usava a capa verde. E assim ficava as cores da bandeira. No fim, os núcleos eles acabaram decaindo um pouco, o número de núcleos acabou decaindo conforme foi passando o tempo. E então, tipo, os núcleos estaduais e o nacional acabou não se existindo mais, ficando só a gente da capa azul. Isso. E a capa é igual para todos, Isso, o símbolo é igual a todos, só muda o colar que deve ser o cargo que vocês utilizam. Isso, exatamente. A medalha muda e no caso do Victor ele usa o Digé no lugar da medalha. Que é esse colar. Sim. Isso, exatamente. Aí, por exemplo, a medalha do arauto, ele tem uma vela, já que o arauto ele é encarregado de acender e apagar as velas, né, que representam as luzes apejotistas lá durante a sessão. Então, tipo, é meio que como se ele guardasse, se ele protegesse essas luzes, sabe? E a da Sofia, Então, mostra ali para a câmera, Sofia, o que tem na sua? A minha é um documento, vamos dizer assim. um escrito. Papel. Os documentos mais importantes Então, somos cada- nós que cuidamos. Cada é medalha de escrito. cada um é similar ao seu cargo, A única representa o seu cargo. diferença assim, que tem é que são as meninas, vamos dizer, as mulheres, elas usam Lenço. um lenço. não tinha E os reparado. meninos, Lenço. a gravata. E o homem seria a gravata. Então, essa é a única diferença que tem na vestimenta. Aham, legal. Ah, Isso sim. eu não tinha percebido do seu lenço. É, de, Tá resto, até escrito a PJ, Tá, legal. tá escrito É. aqui, Sim. ó. de resto é padrão, é a capa azul, camisa branca, paletó preto, tudo. Para os maçons que eles já atingiram, não, os maçons que cuidam da gente e as fraternas que cuidam da gente, o maçom ele vai usar a gravata e a fraterna ela vai usar o lenço também. O lenço no qual, ao invés de estar escrito APJ, vai estar escrito preceptora, identificando seu cargo. De vestimenta também é a única diferença. A gente, do nosso nível, a gente tem o nosso, acho que pro Bruno fica mais fácil de PIN. mostrar, o nosso PIN, que é o PIN de Lumen Probitatis, que é o nosso nível, que é o primeiro nível da PJ, tudo. É, tem 3 níveis, né? O que são esses níveis? Os níveis, tipo, cada nível tem uma certa profundidade de conhecimento. Então, tem conhecimentos que são restritos para cada nível. Por exemplo, o Lumen Probitatis, ele não pode de jeito nenhum ter acesso ao nível, aos conhecimentos de cada dos níveis seguintes. Então, a gente tem inclusive o cerimonial, que é um livretinho, assim. Ele não é muito grosso, mas aí, conforme você vai levando de nível, vem chegando mais conhecimento e o cerimonial de cada um vai aumentando. Então... Vou fazer uma similaridade, então. Tipo os graus maçônicos, aprendiz, companheiro e mestre. Isso. Sim. É tipo isso. E aí os 3 níveis são quais? O Lumen Probitatis, que é o que a gente estava primeiro. Aí depois vem o Perfector, que seria o segundo nível. E o terceiro nível é o Hierofante, que é o último nível. E cada vez que você evolui de nível, você aumenta um nó aqui na corda da capa. Então, que nem a gente está com um nó, que somos no nível Lumen Probitatis. Aí aumentou, faz um outro nó aqui embaixo. Aí aumentou de novo, faz um outro nó aqui embaixo. Entendi. Pra Identificar qual o grau nível você que está, cada um qual tá. nível você está. Exatamente. E acho que o PIN também a gente ganha um novo quando evolui. O GOB, na verdade, ele tá planejando ainda, não é algo oficial, mas por causa que mudou muito recentemente o cerimonial, mas a princípio irá ter comendas de cada nível para representar o seu nível. Por enquanto ainda não chegou, mas ainda está evoluindo, a PJ ainda está crescendo bastante. Esses últimos anos mudou muita coisa, até ano passado não existia nem as joias dos cargos, assim, só o Digé. Então está evoluindo muito, e muito rapidamente, diria. Porque os núcleos estão crescendo demais. Quando começou o núcleo de vocês aqui? Tem pouco tempo, muito tempo? Você Sim. falou que começou no Brasil em 83, mas e o de vocês aqui em Curitiba? O nosso, ele veio derivado, na verdade, da loja maçônica Peregrinos da Paz. A gente começou no ano passado, dia 12 de novembro, então a gente é muito novo. bem Recente. novo. Recente. É um núcleo bem novo mesmo. E, inclusive, a gente teve um crescimento muito, muito bacana. Porque, mesmo tendo um ano de núcleo, a gente conseguiu trazer bastante gente nova, conseguiu fazer esses apologetistas novos realmente amarem e vestirem a camisa, sabe? A da Peregrinos da Paz, ali da PJ. Então, a gente teve um crescimento bem legal, assim, sabe? E a gente vai querer crescer cada vez mais, assim, sabe? Não, mas um ano é bem recente mesmo, né? Então, por muito isso estão falando, estamos estruturando, falta uma medalha, falta um negócio aqui, mas sim, sim.
Um ano é sim. pouquíssimo tempo. Mas um ano do nosso núcleo, assim. A APJ em si ainda tá evoluindo muito. Por causa que, por ser uma ordem brasileira e do GOB, eles têm muito mais liberdade para você implementar coisas, para você modificar outras coisas. Sim. Então, algumas vezes em anos, o GOB ele decide mudar alguma coisa, decide implementar alguma coisa, por ter essa liberdade. Demolei, Arco-Íris, outras farmacêuticas em geral, acabam não tendo muito essa liberdade por ser internacional. A gente já acaba tendo essa liberdade por ser algo brasileiro. Sim. As outras, além de ser internacional, elas têm que respeitar a norma lá de fora, Sim. mas também já tem uma estrutura porque já tem praticamente 100 anos, né? Sim. Essas ordens. Sim, é então, muito já antigo. está bem mais evoluído, bem mais estruturado. Com certeza. Passaram por mais mudanças também, então acaba... E agora que você comentou sobre os novos iniciantes, a gente tem sempre uma meta, um foco de que a gente vai falar um pouco sobre o projeto de vida deles. Vai falar sobre as dificuldades, o que a gente tem que aprender, o que a gente tem que entender mais, pesquisar mais. Então, a gente tem novos iniciantes. A gente está fazendo uma pesquisa geral sobre o que eles gostam de fazer, o que eles têm que comentar. A gente tem que conversar sobre tais assuntos. Tanto que a gente comenta muito sobre a pátria, que a gente tem que respeitar, a gente tem que seguir, a gente tem que sentir orgulho do Brasil. A gente tem que sentir orgulho. Claro, assim como todo país, a gente tem que reerguer, tem que crescer, tem que entender algumas coisas, mas a gente continua ensinando eles que a gente vai evoluindo. Então, como é que funcionam as reuniões de vocês? Vocês têm a reunião lá, vai ter o script, vai ter o ritual para fazer, mas dentro dessa reunião você coloca esses temas que você falou. Sim, a gente coloca Né? O que você precisa aprender para evoluir, qual curso, qual disciplinas são importantes. Nós temos Isso sessões focadas, inclusive. Isso, filosóficas. Tem sessão que a gente faz a apresentação de trabalho. Então, a gente fez, inclusive, recentemente um trabalho sobre a pátria, inclusive é um tema que a gente trabalha bastante. E a gente faz bastante sessão filosófica, onde a gente traz algum tema e aí vem a discussão. A gente pede para que previamente eles pesquisem, né, os apologistas pesquisem sobre, para a gente chegar e trocar uma ideia sobre isso. E então tem sessões focadas para cada intuito ali que a gente quer passar. Isso. É importante a gente falar isso por quê? Porque não é simplesmente ir lá e seguir o ritual. É a preparação do jovem para o futuro. Sim. Né? E esse é o objetivo, talvez, principal. Né? Sim, a preparação para o futuro. Eu diria que o ritual em si, ele é só um norte pra gente, por causa que toda sessão tem a nossa ordem do dia. Toda a sessão, ela começa e termina da mesma forma, segundo o ritual, mas essa ordem do dia a gente pode trabalhar qualquer coisa. Cada sessão é diferente, né? Qualquer coisa que, tipo, evolua a pessoa como intelectualmente falando, que seja de estudo. Então, os núcleos, eles têm essa liberdade de, tipo, trazer trabalhos, como o Bruno disse, de trazer sessões filosóficas, de trazer coisas que vão abranger no conhecimento do próprio PJista. Então, é algo muito interessante, tipo, nesse quesito do ritual. Sim. Não, o ritual é isso que você falou, né? O nome ritual, que é rito, já é isso, né? É um ritual a ser seguido. Tem que estabelecer umas normas para que tenha uma certa diretriz, um procedimento seja correto sempre. Sim. Então, é importante. Mas acho que vocês trazerem esses outros conteúdos, isso é que é o foco mesmo. Inclusive, cerimonial, né? O ritual ali que a gente segue, ele já foi alterado algumas vezes. Não por nós, mas já foi antes. E então a gente, tipo, algumas ideias, tal, a gente discute tudo o que poderia melhorar, o que poderia colocar, implementar. Então é mais tipo para manter a organização mesmo. Toda sessão tem uma ordem do dia. Que a gente pesquisa sobre, conversa, discute umas horas antes da gente começar a nossa sessão. Assim como a opinião deles. Da gente conversar sobre a opinião de cada um, falar que talvez a gente tem que pesquisar mais sobre isso e evoluir nosso conhecimento. De que talvez algum assunto vai ser um pouco mais recluso e a gente vai querer conversar para ter um aprendizado maior. Para ter um entendimento de que futuramente você vai ter que conversar sobre isso. Futuramente, no teu trabalho, eles vão te perguntar uma questão que você vai ter que pesquisar e vai ter que entender do assunto. Mesmo que você tenha uma opinião diferente, vamos dizer assim. Então, você tem que criar uma opinião própria, um entendimento próprio, para você entender como que funciona, entender a função daquilo, entender de onde surgiu, a importância das pesquisas. E né? a partir de quando de que vocês começam a fazer isso, ou melhor, vou melhorar a pergunta, a partir de quantos anos podem entrar para a PJ e até quantos anos? Né? Porque depende do tema que vocês vão abordar lá dentro,
Se eu pôr uma criancinha lá de 5, 6 anos, igual o Sim. Castelo dos Escudeiros, não dá. Né? Então, É. como é que funciona essa parte de faixa etária? Em questão, a faixa etária da PJ é de 7 a 21 anos, porém, a gente acaba, como eu disse, a ordem do dia é totalmente liberal pra gente trabalhar o que quiser, então a gente vai adaptando. O nosso núcleo, atualmente, ele não tem muitas crianças de 8, 7 anos, mas não impede de uma vez entrar. Se entrar, com certeza a gente vai ter que modificar um pouco a nossa ordem do dia para a criança também entender o que a gente está falando, não ser só fala e sim ações mais práticas. Então, A gente trabalha, tipo, focado em cada pessoa também. Então, tipo, a gente só não faz uma coisa geral e lança lá pra todo mundo, entendeu? A gente trabalha de pessoa com pessoa. Então, um método que funciona com o Felipe não vai funcionar pra mim e tal. Então, é tipo uma sala de aula, assim, em E alguns até a momentos. faixa etária, né? Porque se você pegar lá de 7 anos, uma criança com 7 anos, um adolescente já com 13, 14, 15 anos, é muito diferente. Né? Entendimento. O entendimento, a cabeça, o que ele precisa saber, né? Então, E são Tem que ser personalidades muito, muito únicas também. Tipo, até mesmo da mesma idade, assim, mesma faixa etária ali, tem... Cada pessoa pensa num tipo, então a gente tem que ter uma abordagem totalmente diferente. Sim. A gente não pode chegar e falar do mesmo jeito, tipo, para dois irmãos ali, mesmo que sejam irmãos, tenham a mesma idade e tal. Cada um vai pensar, vai agir de uma maneira diferente. Mas você sabe que esse é um dos problemas que nós estamos tendo na ordem maçônica atualmente, né? Porque os maçons ativos estão envelhecendo, né? A faixa etária do GOB está quase na casa dos 60 anos. E como é que uma pessoa, um grupo de lojas, dentro da loja, que tem a média de 60 anos, vai absorver um maçom novo de 18 a 19 anos? É Né? bem complicado, né? Então é complicado, porque eles estão acostumados com um tipo de metodologia e um jovem ainda com 18 anos não vai se adaptar, 19 anos não vai se adaptar. Então esse é um problema aqui. O que vocês estão fazendo está correto, né? Tem que tentar focar em cada um diferente. Não pode ser do jeito que é, porque senão a maçonaria vai findar, né? Sim. Procurar ir atrás de mais pessoas para entender como que funciona. Exato. Tem que... Entender que cada um vai ter sua tarefa de dia, tarefa de sessão. Não vai ser coisas tão difíceis. Mirabolantes. Mirabolantes. Vai chegar ali na hora e vai fazer direto. Não. A gente estuda, a gente pesquisa. Então, assim, se entrasse hoje uma criança de 7 anos, 8 anos, a gente não teria tanta dificuldade. Porque são crianças, são jovens novos, vamos dizer assim. Então, o nosso respeito vai continuar o mesmo. Mas vamos ter que ter paciência com cada um. Vamos ter que ter um conhecimento. Ah, ela é mais delicada com isso. Ou ele tem uma dificuldade nisso. Ou ela tem uma dificuldade nisso. Ele tem uma dúvida naquilo. Então, a gente tira essas dúvidas durante a sessão filosófica, durante todas as sessões privadas nossas. Essa sessão filosófica é muito interessante por causa disso. Eu particularmente adoro fazer sessão filosófica. É um momento em que a gente se conhece melhor. Então, a gente se expõe mesmo, falando nosso ponto de vista. É um local totalmente seguro, sabe? Nada sai de lá. Então, eu, pelo menos, me sinto muito confortável em falar a forma com que eu penso. Estou totalmente aberto para as pessoas comentarem, né, sobre isso, sobre a minha fala. Então, através de sessões filosóficas também, a gente já sabe como que a gente pode abordar cada pessoa. Então, tipo, a gente conhece melhor as pessoas nessas sessões. Sim. Pra daí poder trabalhar com elas. É um trabalho da sociedade em si, né? Você saber lidar com o ser humano, você saber trabalhar com a sociedade em si. Por causa que você trabalhar com crianças e, enfim, você consegue ter um leque seletivo, assim, que, pô, se você consegue conversar com uma criança bem, conversar com um adolescente de 21 anos bem, cara, você vai voar na vida. Exatamente. Por causa que, pô, sua comunicação está muito boa. Então, tipo, é algo que a gente trabalha muito nesse quesito dessa socialização, dessa convivência com diferentes tipos de pessoas, de diferentes opiniões e diferentes idades. E diferentes sexos. Em diferentes sexos, sexos. inclusive, Diferentes Excelente. sexos. Bem Então lembrado. é de 8 a 20. E depois dos 20 anos, o que acontece com a pejotista? Morre? O que acontece? Não, ele, Vocês apagam ele da história? por Como é incrível que pareça, funciona? ele continua vivo. Continua vivo. Então, ele, após atingir a maioridade, né, ele pode ter a opção de sair, claro, fica a escolha de cada um, mas ele pode continuar como o nosso conciliator. Foi o caso, inclusive, da Maria Fernanda, que a gente teve esse ano, ela acabou atingindo a maioridade e virou nosso conciliator. Conciliator, o nome sugere, né? Ele tá lá para aconselhar a gente. Então, tipo, pô, a gente reconhece que é uma pessoa que tem mais experiência, que tem mais conhecimento, já tá mais habituado com a PJ. Então, essa pessoa que atingiu a maioridade, ela vai ajudar a gente
com a organização do núcleo, vai dar conselhos, vai organizar. Ela já passou por toda a cadeia, né? Sabe mais ou menos como é que sabe mais ou menos não, sabe bem como é que funciona, sim. né? Porque já passou por tudo. Exatamente. Então, são membros muito importantes, né? Eles ajudam o doutor, eles ajudam os cargos, sabe? Tipo, são pessoas que realmente têm experiência. Então, Sim. é pra eles que a gente corre quando a gente tem dúvida. Sim, legal. É uma forma da participação, né? Porque o maçom e a fraterna, ele pode se tornar preceptor do núcleo. O APJista, quando sai, às vezes ele não quer ser maçom ou não quer ser uma fraterna, ele também pode continuar participando como conciliator, aconselhando o jovem quando você tem dúvida em um cargo. Às vezes, eu, quando estou com dúvida no meu cargo, eu vou conversar com o conciliator, por causa que, como o próprio cargo diz, é um conselho. É um conselho, por causa que a gente precisa disso. A gente precisa de um norte. Não sabemos tudo, né? Sempre vai ter dúvida. Sempre aparece uma dúvida ou outra. Dúvidas para tirar. Essa minha opinião tá certa? Será que eu posso mudar? Será que eu posso evoluir nessa minha opinião? Então, as dúvidas vão ser tiradas. E o conciliato, ele pode fazer parte da sessão. Pode assistir. Sim. E o maçom, ele pode assistir a sessão de vocês? Como é que funciona? Sim, Pode. sim. Nós Também temos pode. sessões abertas. Temos também sessões que são privadas, mas que eles podem ser convidados. Então, a gente já chegou, inclusive, a convidar alguns tios para participar de sessões. Então, sim, é aberto, familiares também, quem quiser assistir. Sim. Opa. mas, tipo, em questão de familiares, os maçons, fraternos, eles estão sempre liberados para ir lá, dar uma olhada, ver como que tá sendo os trabalhos. A gente gosta muito, inclusive, quando eles aparecem. Quando aparece. Sim. É bom. Muito, Legal, muito bom. legal. E como é que faz, então? Vamos, já está quase chegando a hora do final do nosso programa. A pergunta é, como é que a gente faz para entrar? Eu tenho um sobrinho de 8, 10, 12 anos que ele quer entrar para a PJ. Como é que ele entra em contato com vocês? Então, ele chega ao ponto que, por exemplo, em evento, tudo, você vai conversar comigo, você pega o meu contato ou conversa no Instagram, tem tal pessoa que quer entrar. O quesito da PJ não é algo nada financeiro. Você entrar na PJ é totalmente gratuita. Você só tem que ter essa vontade. Não tem anuidade, mensalidade, não tem nada. Não precisa com dinheiro para comprar essa capa bonita, nada. Não. Essa aí eu não. A única coisa que a gente pede seria para comprar a roupa. O terno, sim. O terno, que fica questão... Que é da pessoa, né? Que é da pessoa. Ela pode usar em um casamento e na sessão da PJ. É útil para mais situações. Então é a única que não tem custo nenhum, na verdade, né? Porque todos os outros têm. O custo da PJ é mínimo, na verdade. Eu, inclusive... É nulo, na verdade. A PJ, inclusive, eu recentemente me mudei para outra cidade. E mesmo assim, eu viajo para cá, eu tenho que pegar um ônibus, 3 horas de ônibus para vir aqui. Então, tipo, se a PJ fosse com mensalidade, eu provavelmente não ia conseguir me manter aqui, sabe? Então, graças a isso, eu continuo aqui, continuo participando. Muito bem. Então... muita vantagem. O Bruno, inclusive, é um dos que mais participa, mesmo morando longe, né? Um exemplo para muitos maçons aí que hoje eu não posso, tenho um negócio, né? Sempre estão dando uma desculpa. É o res não verba, né? Exatamente. Mas é em questão disso, tipo, depois que você pega o nosso contato, a gente marca a sua sindicância que a gente fala, tipo... mas como eu pego o seu contato? Eu não te conheço. Como é que eu chego até você? Tem um Instagram, tem um Facebook? Tem Instagram. Vou fazer assim... Alguém que está assistindo e que não conhece você. Então passa o Instagram, o Facebook ali agora. O nosso Instagram é o Napaz, NAPPAZ, _APJ. Esse é o nosso Instagram. Caso tenham interesse de vir contatar com a gente, tem alguma dúvida do que a gente falou, pode mandar mensagem lá no nosso direct. Dos nossos APJistas, eu, Sofia, enfim, algum vai responder vocês, retirando essa dúvida, se tiver interesse de entrar. Então... a gente vai estar recebendo vocês, dando esse apoio. A gente vai dar bastante atenção no que for preciso. Sim. E onde você se reuniu? Acho que eu não perguntei, no né? GOB. No GOB, lá na sede do GOB, no Uberaba. Isso, lá na Pedro Huck. Na Pedro Huck. A gente se reúne no período da manhã, no sábado de manhã, às 9 horas, de maneira quinzenal. Sábado sim, sábado não. Legal. Então só para quem tiver interesse saber mais. Isso, agora algumas outras reuniões que a gente faz também. Filantropias também, a gente... tem, inclusive, a gente acaba bolando algumas maneiras de conseguir apoio financeiro no núcleo, fazendo algumas ações, tipo vendendo rifa. Esses dias a gente fez uma festa de
festa junina. E daí a gente só cobrava a entrada lá, daí o pessoal pagava lá a entrada e a gente conseguiu trazer bastante retorno financeiro para o núcleo graças a isso. Então, são nessas ocasiões, sim, digamos que extracurriculares, né? Onde a gente se encontra. Então, vira e mexe, tá tendo coisa da PJ e a gente está se vendo. A gente se vê bastante. A gente ficou normalmente com a decoração, com a ajuda na alimentação, na parte da organização mesmo. Certo. Então, a gente ajuda nessas... Então, além do crescimento pessoal de quem está lá dentro, vocês ainda fazem filantropia também, né? Então, não é nosso foco. A filantropia, ela chega até a gente, como a gente fala. No nosso núcleo, as fraternas da nossa loja mantenedora, direto tá chegando assim, temos essa creche, temos esse asilo, vocês vão lá. Que a gente faz mais essa parte de mão de obra, sim, que seria o trabalho voluntário. Então, é mais pro evolução do APJista em si. Que, tipo, ele chega em uma creche, ele chega em um asilo, tendo que extrair o que aquilo passa. Em um orfanato, crianças que às vezes acabam não tendo pais, a gente tente entender outras... Ao mesmo tempo em que está ajudando, está aprendendo, né? Sim. Você está vendo uma vida, o que está acontecendo naquela vida e está aprendendo. Acaba sendo mútuo, né? Exato. Então, Isso é importante. A gente sempre... Estamos lá sempre para aprender um pouco e tentar melhorar, né? Inclusive, amanhã era para ter uma filantropia, já estava marcado já, mas aí acabou tendo que ser adiado a filantropia. A gente ia na creche da creche, Pequena lá. Belinha. Mas a gente vai semana que vem daí. Então a gente sempre tem essas filantropias. Amanhã já tem sessão de volta. Então é sempre uma loucura. Mas tá bom, acho que nosso tempo tá passou rápido, né? Você vê como Nossa, passou estavam muito preocupados no rápido. começo, né? Mas é muito rápido. Meia hora é Rapidinho. tranquilo. Pois é, a gente podia ficar durante horas aqui e estender muito. A gente não falamos sobre os outros eventos que pretendiam fazer tudo, mas podemos marcar um outro bate-papo. Inclusive, se Então, os telespectadores quiserem perguntar mais coisas, saber mais sobre a PJ, por favor, contatem a gente vai receber vocês com muita felicidade. Exato, tem o link ali do Instagram, é só Sim. mandar mensagem. Obrigado, Felipe, obrigado, Bruno, Muito Sofia, obrigado por ter participado conosco aqui, a vivência de vocês, mostrar para a nossa comunidade como funciona a PJ, que é importante, né? Para as crianças, para quem tem seus filhos que quer colocar lá dentro, que é sempre um crescimento social, né? Mais uma vez, é a maçonaria, são as paramaçônicas contribuindo para a sociedade. Obrigado pelos que nos assistiram e até nosso próximo programa.